Meus irmãos, uma boa madrugada para todos, né? Hoje nós vamos falar aos amigos do YouTube, das redes sociais e os irmãos que estão em casa. Eu não sei onde essa mensagem vai chegar, mas aonde chegar é a palavra de Deus. E era isso que Deus queria que fosse falado hoje. É assim que Deus trabalha. Essa mensagem vai chegar ao coração de alguém que está precisando ouvir esta palavra. Vamos falar hoje do o centurião Cornélio. Havia em Cesareia, aqui em Atos 10, tá bom? Atos 10, de 1 em diante. Quem quiser acompanhar, havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo. De contínuo orava a Deus. A palavra esmola, hoje, ela é muito forte, né? A linguagem, ela vai se modificando com o passar do tempo, né? Então, hoje podemos, se fosse hoje, poderia ser que o texto estivesse falando assim, ele doava muitas coisas às pessoas, ele ajudava, socorria, né, com alimentos, com tantas outras coisas. Ficaria mais leve, né, de que esmolas. Mas essa era a palavra usada para as pessoas que tinham um bom coração e que se compadeciam das outras pessoas. E Cornélio era um homem bom de coração, ajudava as pessoas, ele tinha condições, ele tinha um bom salário do governo romano, e ele era temente a Deus, ele procurava aprender de Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? Isso prova que Cornélio reconheceu imediatamente que estava falando com Deus através do anjo, né? Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Que impressionante isso. A Bíblia diz que nós não somos salvos pelo que fazemos, mas o que fazemos mostra o coração de cada pessoa, de acordo com a atitude da pessoa. Por exemplo, estamos na época de política, né? Um político que doa as coisas, mas chama a imprensa toda para mostrar aquela doação. Todo mundo já viu isso, né? Aí faz aquela festa toda para doar. É diferente de uma... a pessoa pode estar doando um prédio, 1 milhão, mas o outro que doa por bondade, não para aparecer, não para ter retorno, que doa apenas por bondade, mesmo que seja um quilo de algum alimento, ele tem mais valor perante Deus do que um prédio feito dessa maneira, para aparecer, para ter retorno políticos. E desse jeito era Cornélio, um homem bondoso, ele fazia isso porque era bom de coração. Agora, pois, disse o anjo, agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Olha só que casa maravilhosa, né? Na beira do mar. Ele te dirá o que deves fazer.
E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Outra situação importante para ser analisada, olha só, o anjo poderia resolver tudo lá com Cornélio? Poderia resolver tudo. Claro, vindo da parte de Deus, o anjo resolveria todas as dúvidas que tinha Cornélio em relação à palavra de Deus. Mas o que aconteceu? Deus mandou ele procurar um ser humano. E olha o ser humano, Pedro. Pedro, todos sabem, né, do gênio dele, ele era impulsivo, impetuoso, às vezes ignorante, inconsequente, como eu, como muitos, ser humano, pecador. E Deus mandou justamente ele procurar este homem, este ser humano, e não o anjo. E, havendo-lhe contado tudo, enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles, seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, que era 12 horas, a hora do almoço, ali onde a fome está apertando nele, né? Então ele subiu para orar. Já teve épocas que eu fazia, de vez em quando eu faço oração, mas eu determinava assim o horário da oração, 12h, 9h, 3h. Então Pedro subiu nesse horário das 12 horas para orar. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, um arrebatamento da mente. Deus tomou sua mente para lhe mostrar em visão certas coisas. E viu o céu aberto, que descia, aqui na minha versão diz, um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, dizendo, levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro tinha a visão de todos os animais que tinha ali dentro daquele lençol. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Para refletir, eu já ouvi de muitas pessoas falando desse lençol como justificativa para comer tudo. Mas Deus purificou. Deus está dizendo que para comer e não tornar imundo tudo aquilo que ele purificou. Olha só. Aí ele pega essa parte aqui, esses versículos, fora do contexto para justificar comer coisas imundas. E olha só, judeu não comia coisa imunda. Tanto que Pedro, olha só, tanto que Pedro disse, não, Senhor, eu jamais comerei, porque eu nunca comi coisa imunda. Não era costume dos judeus comer coisa imunda. Eles sabiam o que deveriam comer, fazendo a vontade de Deus. E a segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou-se a recolher-se, ou seja, o lençol tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro ali maquinando, querendo entender o que tinha acontecido, aqui a versão diz Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto. E eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Então, ali tinha o Simão Pedro e tinha o Simão Curtidor. O Simão Pedro estava na casa do Simão Curtidor.
E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. O Espírito Santo falou com Pedro. E quando ele desceu, ele já sabia que tinha 3 pessoas esperando por ele. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Tira tuas dúvidas, não se preocupe não, fui eu que te mandei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procuras. Ele já desceu sabendo. É incrível isso, como é que Deus trabalha para um propósito. Qual é a causa por que estás aqui? E lhe disseram, Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Tudo que o anjo poderia falar e muito mais, mas era o ser humano. Essa missão é dada para nós. É um grande privilégio que a gente muitas vezes não compreende e não valoriza. Esse privilégio de falar da palavra de Deus. Isso está mais do que claro aqui, que essa missão é nossa. Por isso que eu, por exemplo, eu não consigo admitir alguém que está na igreja dizendo que está salvo e não se interessa a falar de Jesus para ninguém. Vai e volta em cada culto, e se você mandar pregar, não sabe pregar, se mandar dar o estudo bíblico, não sabe dar o estudo bíblico, porque não estuda, não procura informação, não se consagra. Essa missão é nossa e isso vai ser cobrado. Então, isso vai ser cobrado de cada um. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles. E foram com ele alguns irmãos de Jope. Olha só, foi alguém também a mais. Aí já não foi mais só os dois mensageiros e Pedro. Alguns irmãos de Jope também foram. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando. Podemos imaginar a ansiedade de Cornélio, a expectativa do que ouvir. Eu assistindo o filme Apocalipse, eu vi a aflição de João para entender e saber quem teria poder para abrir os selos. Lembra? Os 7 selos, quem teria? Ele disse que homem nenhum teria possibilidade. E então ele ficou sofrendo, ele ficou numa expectativa, ele ficou numa ansiedade muito grande. Aí eu comparo agora com Cornélio, para ouvir a palavra. Aquele homem ele era muito bondoso, ele era muito espiritual, ligado a Deus, naquilo que ele conhecia. Agora imagina, gente, e quase ele nem conhecia nada, era pouca coisa. E nós temos todo o conhecimento, nós temos todos os recursos de livros, vídeos. Meu Deus, temos tudo. Não há desculpa para o adventista. Cornélio estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Aquela casa estava lotada na espera, gente. A expectativa era muito grande, a ansiedade, pelo amor que ele tinha por Deus e pela palavra. Isso dá interesse, você vê o interesse, gente. E aí, quando a gente vê gente na igreja, o
pessoa falando e a pessoa parece que está no outro mundo, todo mundo cantando e a pessoa ali distraído. Isso pode acontecer com cada um de nós, mas a receita é essa aqui: o interesse, a expectativa, a ansiedade de uma forma boa pela palavra de Deus. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, e o adorou. Outra coisa, ninguém pode adorar homens, mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. Aqui está o texto dentro do contexto dos animais que a voz dizia mata e come. Tinha coisas imundas ali. Tinha animais de todas as formas. Agora, quando a gente continua a leitura, a gente vê que ali se falava, queria dizer-se outra coisa. Se tratava de não fazer acepção de pessoas, de nacionalidade, de cor. As pessoas, quando a gente vai para o campo do Evangelho, encontramos pessoas de todas as formas. Pessoas pecadores que praticam os pecados das mais variadas formas, embevecido por tantas coisas. E hoje em dia é muito pior, pelos meios, pela facilidade da comunicação, de vários meios de comunicação, como revistas, como vídeos, como mensagens de todas as formas. Então, tudo isso facilita o pecado nas suas mais variadas formas. E é isso que encontramos. Era isso que representava o lençol. Pessoas de todos os jeitos, gente. Pecadores das mais variadas coisas. Pelo que sendo chamado, ele disse, pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Porquanto, pois, por que razão mandas chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias eu estava em um jejum, até a esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão. Aí ele contou toda a história. E Pedro passou a falar segundo o Espírito Santo, segundo o Espírito Santo lhe ordenava que fizesse. Justamente tudo que Deus queria que Cornélio ouvisse, e não só Cornélio, mas todos daquela casa. E ali praticamente se formou, né, uma igreja, se for um pequeno grupo dali para frente, porque Cornélio era um homem de condição e a Bíblia não fala isso, mas certamente muita coisa foi mudada ali, trazendo a palavra, espalhando a palavra de Deus, pelo homem que nem fazia parte do povo escolhido, não era apóstolo, não era judeu. Por isso que nós não temos que fazer acepção de pessoas. Hoje, quantas religiões tem? Tudo isso estava colocado ali, naquele lençol. As religiões, pessoas de todas as religiões. Nós temos que ir, falar com todos eles, procurar oportunidade para colocar a verdade na mente deles.
porque tem muita gente, às vezes os próprios pastores estão sem o conhecimento, pregando a palavra sem o conhecimento. Eu sou prova viva disso, com minha esposa. Eu estou dando estudo para um casal de pastores, ele é o pastor e a esposa missionária. Estou dando estudo para a filha também. E eu preguei lá, está com 2 semanas, eu acho, a igreja lotada me esperando. Gente, uma igreja grande, lotada, esperando a palavra. Porque o pastor é um homem bom, a sua esposa, eles são fiéis ao que aprenderam, mas eles são ávidos por aprender mais. Estão querendo, tudo que eu falo, eles anotam, eles prestam atenção. O pastor pergunta. É incrível, é maravilhoso isso. E eu fui e preguei. Minha esposa estava comigo, foi muito lindo. E nós vamos encontrar essas adversidades. Tudo isso, de várias formas, a gente vai encontrar situações. Nós temos que ir, nós temos que pregar. Mas para isso precisamos estudar, precisamos de oração, precisamos nos consagrar. Olha só, Cornélio estava jejuando. Nesse dia que eu fui pregar, eu jejuei também. Eu vou entrar num campo diferente do nosso. Temos que estar com o poder de Deus, o Espírito Santo, os anjos ali ao nosso lado, nos protegendo, nos ajudando, nos abençoando, nos dando luz. E quando eu estava orando, e quando eu estava pregando lá, o pastor ficou em oração, no altar, em pé do lado, orando na hora que eu estava pregando. Incrível isso, eu achei. Você vê a dedicação, como ele leva a sério. Orem, gente. E, abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, está no versículo 34, tá? Versículo 34. Aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo, que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu estou sim, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. E aí Pedro foi falando da trajetória de Cristo, o que aconteceu, como aconteceu, qual era a missão de Jesus e o que devemos fazer para obter a salvação. Explicou porque Jesus tinha morrido, por quem tinha morrido, era por todas as pessoas de todas as nações. E que cada um que ali se arrependesse e se entregasse a Jesus, teria salvação. Agora imagine como estava o coração de Cornélio, daquele povo ansioso pela palavra. Estava valorizando a palavra. E é isso que temos que fazer. Nós temos tudo e às vezes não valorizamos. A Bíblia fica empoeirada num canto e quando a gente pergunta ao irmão sobre certas coisas, irmão, não sei explicar. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo tome conta de nós, que o Espírito Santo faça como fez com Pedro, tomou a mente de Pedro, que tome nossas mentes, purificando-nos e nos levando à palavra, ouvindo, pregando e vivendo. Não é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo? Olha, aqui também dá isso. Pregar, né? Ouvir e viver a palavra. Todos os dias.
todos os dias, porque o inimigo, ele não brinca nem um dia, ele não desiste nem um dia, ele não tira férias nem um dia para armar cilada para nos derrubar. Quem quer entregar a mente, a vida a Jesus? Levante a mão aí. Que assim seja. Em nome de Jesus, vamos fazer a oração. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque a Bíblia ela é rica em tudo para nós, para nos abençoar. Tem toda a instrução para que ninguém seja considerado inocente no grande dia de Deus. Que o Senhor perdoe nossos pecados, nossas falhas, e nos dê força, nos dê alento, e que essa palavra seja uma alegria, Senhor, todos os dias para nós. Que possamos ter felicidade em estudar a Tua palavra, ouvir os hinos com alegria, Senhor, porque é isso que Tu queres. Ajuda, Senhor, cada família, cada pedido que foi feito nesta sala, cada pedido, cada desejo que está em cada coração, meu Deus, dos Teus filhos desta sala, que seja atendido de acordo com a Tua vontade e que possamos marchar para frente, como disse Deus para Moisés. Diga ao povo que marchem, e em nome de Jesus, eu estou falando ao povo desta sala, marchem rumo ao céu, em nome de Jesus. Amém. Amém.